Assim como todo brasileiro e todo ser humano, o Adri Martins, no canal Bolinho de Arroz, hoje o assunto que eu tenho para conversar contigo é um assunto que chocou o país e tem que chocar mesmo. É sobre a questão que foi divulgada amplamente em todas as mídias sociais com relação à violência sexual contra a criança. Se tu tá preocupado com esse assunto, fica aqui e continua assistindo o que eu trago para a gente conversar e trocar uma ideia. Se ainda não é meu seguidor, me segue, vai lá, te inscreve, aciona o sininho para que tu tenhas todas as minhas notificações. E importante também que após o vídeo, tu possas aqui embaixo estar colocando o teu comentário do que tu achou do vídeo e de tudo aquilo que tu gostaria que o Bolinho de Arroz trouxesse para que tu pudesse conversar e dialogar contigo. Como mãe e educadora, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto que realmente me entristece. Mas não podemos deixar a corda cair, é preciso a gente reagir. De que forma eu trago para vocês esta reação? É impossível que a gente veja isso acontecer e não façamos nada. Enquanto professora, enquanto mãe e educadora, eu sempre aposto na questão do diálogo e da educação. E é isso que eu quero trazer aqui com vocês. Infelizmente, vemos a notícia de uma menina de 10 anos, que foi violentada pelo próprio tio e essa menina, infelizmente, acabou engravidando. Diante de inúmeras manifestações, a proposta do Bolinho de Arroz é trazer alternativas para que a gente possa diminuir, ou melhor, mais do que diminuir, não ter esse problema na minha família e na tua família. Pode? Tem um jeito? Eu acredito que sim, sempre apostando na educação. Falar sobre sexualidade, sobre sexo, é algo que sempre vai ser um tabu para muitas pessoas. Assim como eu tenho uma facilidade de trabalhar com essas questões, eu conheço muita gente que não consegue trazer esse assunto e falar dele de forma natural e segura como o assunto merece. Eu lembro de um episódio que eu estava na sala de aula e volto a repetir, a educação, tanto ela em casa quanto na escola, da questão da sexualidade infantil, é assunto sim que tem que ser trazido por todos nós. E eu estava na sala de aula trabalhando com essa questão e depois fui duramente criticada por um pai que achava que era um assunto que não deveria ser tratado na escola. Diante de posturas como essa é que muitas vezes a gente não vê, a gente não ouve, a gente não escuta e não fala. É preciso sim ver, ouvir e escutar. Desde pequeno, criança, bem pequenininha, a gente tem que tratar desses assuntos. Volto a repetir a importância do cuidado que a gente tem que ter com o corpo e é nesse cuidado, nesse tratamento que a gente vai chegar ao nosso filho, ao nosso aluno. A criança passa por várias etapas na sua vida e a gente tem que estar atento para conversar com ela, dialogar com ela de acordo com essas etapas. Então, uma estratégia que eu usei com meus filhos e uso muito com meus alunos é trazer através da literatura o assunto sexualidade de uma forma lúdica, de uma forma que ele vai se compreender, vai se conhecer e tu tens uma liberdade maior para estar através dos personagens trazendo este assunto. Então esse livrinho aqui, ó, Pipo e Fifi, Prevenção de Violência Sexual para Crianças, de Caroline Arcari, olha só. Tá? Esse livro traz considerações bem importantes, inclusive até atrás ele traz algumas informações de que nos chocam muito, dizendo, por exemplo, que a cada 5 crianças, uma criança já sofreu ou vai sofrer ainda alguma violência sexual. E o mais estarrecedor é que essa violência, às vezes, ou muitas vezes, está dentro da nossa casa ou muito próxima da nossa casa. Então, depois não adianta, temos que, é óbvio que não deveria ter isso, mas se tem, a gente tem que ensinar os nossos filhos, os nossos alunos a saber se defender. E o livro traz de uma forma bem lúdica aqui, ó, Fifi, uma monstrinha, e o irmão também dela, um monstrinho, e o livro vai trazendo de forma lúdica como enumerar para a criança, as partes íntimas dela, com nomes científicos ou apelidos que a gente muitas vezes dá. E o mais interessante é de entender e entrar na cabecinha da criança, porque olha que complexo é isso. Como é que eu vou dizer para a criança se eu digo que ela tem que ser carinhosa, ser afetuosa? Como é que a criança, numa pequena idade ou maior, é mais fácil de fazer isso?
vai saber distinguir o que é um afeto real ou é um afeto abusivo. Então ele traz a concepção aqui que eu acho muito legal, que ele diz assim, ó, que a criança pode perceber qual é o toque do sim e qual é o toque do não. É importante salientar que mesmo no toque do sim, às vezes a gente se depara com crianças, por exemplo, que não gostam de abraçar. É importante a gente averiguar o motivo, mas também é muito importante a gente respeitar o que a criança está nos colocando. Então o livro traz o que é o toque do sim e o que é o toque do não, para eles começarem a perceber o que é normal, o que não é, porque a criança não vai, por vezes, quando pequenininha, imaginar que aquilo que o tiozinho, que o avô e que o pai estão fazendo é uma violência sexual. Quando se tornam maior, aí a questão já é um pouco mais complicada, porque a criança já entendendo um pouco da questão do sexo, da sexualidade, já vê isso como um tabu, como algo feio, algo perigoso, ela por muitas vezes acaba achando que aquele ato que foi provocado por um adulto também é um problema dela. E ela acaba então se fechando e não contando para ninguém. Então, vamos apostar no diálogo. Vamos apostar na educação, existem várias formas, várias literaturas, vídeos educativos, para que tu possa estar conversando com o teu filho bem pequenininho, até com o filho maior e depois na adolescência mais ainda. Não feche os olhos para a questão da sexualidade. Conversa com quem precisa. Adulto também precisa ter essa conversa. Se tu não tens essa liberdade, procura ajuda. Denuncia quando tu perceber alguma coisa. Fica atento aos sinais do teu filho, do teu aluno, porque eles sempre vão trazer algo que tu podes perceber. Então, se tu não consegue conversar com ele, pede ajuda para uma amiga, pede ajuda para o teu parceiro, ou até, quem sabe, profissionais como psicólogas, como terapeutas. Agora, não deixa isso acontecer dentro da tua família e dentro da tua sala de aula. Fica o recado, investe sempre no diálogo, investe sempre na educação. Educação de forma lúdica, de forma bem descontraída, mas de uma maneira em que o teu filho possa entender a linguagem daquilo que tu queres falar. Não tenha vergonha, sexualidade e sexo fazem parte da vida. Nós temos que aprender a lidar com esses assuntos, a falar, a discutir e a sempre nos instrumentalizar para que essas coisas não aconteçam mais. Criança precisa ser amada, criança precisa ser protegida. Eu protejo a criança e tu também precisas proteger as que te servem. Eu vou, mas eu vou. Eu falei que ia na descrição. Tem a descrição aqui, depois os dados todos biográficos do livro, se alguém quiser adquirir. Bibliográfico. A quem se interessar, aqui na descrição do vídeo vai ter a bibliografia desse livro.